clicando aqui na opção 3 pontos, nós temos acesso à nossa lista de coordenadas, nossa tabela aí de coordenadas. Se você coletar um ponto, se você armazenar um ponto, importar pontos do DWG, do TXT, toda essa lista de coordenadas, o que o Surf-C entender como ponto topográfico com coordenada, ele vai buscar inserir aqui na nossa lista. E o que eu quero mostrar aqui para você poder entender o que a gente pode buscar de informação aqui, o que isso daqui pode ensinar você. Se a gente clicar aqui exatamente nessa pastinha, ele nos dá aqui um relatóriozinho de como que está formatado, como que tá as informações aqui dos nossos pontos. Aqui está meio simples, mas eu vou exagerar um pouquinho para você poder entender melhor. Ó. Ele está falando aqui que o meu arquivo de coordenadas está dentro do disco C, Carson, trabalhos, dentro da obra Live 02, tá? Ele é um tipo de arquivo CRD alfanumérico. Isso daqui significa alfanumérico que quando eu for coletar um ponto, eu posso escrever no nome do ponto tanto letra quanto números. Se ele tivesse apenas numérico, não poderia escrever letras nem nada, só número. Tá? Aí ele está falando aqui o relatório de pontos, o ponto mais alto que ele fala é o último ponto da sequência. Ou seja, o ponto mais alto é o 613. O último ponto que foi utilizado foi exatamente o 613. E o próximo ponto que você pode utilizar para dar o nome dele é o 614. Tá? Pontos utilizados. Ele está falando que a gente está utilizando aqui nessa lista de pontos todos os pontos da sequência do 1 ao 613. Se tivesse um buraco ali no meio, se por acaso você tivesse esquecido de coletar algum ponto na sequência, se você pulou alguma coisa, ele iria te indicar, e é isso que eu vou fazer aqui para você entender melhor. E ele está falando também que o número de pontos utilizados é 613 e número de pontos inutilizados é 0. Presta atenção nisso. Vou vir aqui e vou deletar alguns pontos. Ó. Vou vir aqui na sequência, do 100 eu vou deletar 101, 100, vou apagar alguns pontos aqui, só para você perceber. Apaguei uns pontos aqui, vou apagar alguns aqui no meio também, ó. Só para você poder compreender o que significa aquelas informações lá. Vou apagar mais um aqui. Bom, então ele já alterou algumas informações, ó. Ele está falando que o ponto mais alto é 613, mas a gente está utilizando um total de 603 pontos. Então tem mais ou menos aí 10 pontos livres aqui. Ele já está me mostrando essa informação. E como é que eu sei? Porque se a gente clicar aqui nessa opção de novo, nessa pasta, ele vai mostrar aqui, olha só, mudou já o nosso relatório. Pontos utilizados do 1, tá vendo esse tracinho aqui? É um bloco. Ele entende que do 1 ao 99 gerou um bloco, então é uma sequência. Do 1 ao 99 ele está fechado. Vírgula 106, ou seja, do 99 ao 106 está um espacinho ali, tá entendendo? Ele já gerou um outro bloco aqui, ó. Do 106 ao 202 é uma nova sequência. Então nós temos duas sequências aqui, ó. Do 1 ao 99, do 106 ao 202, aí continua as outras sequências, ó. Então tudo isso daqui é bloco do Surf-C, tá entendendo? Separado por vírgula, e o tracinho significa que é uma sequência ali utilizada. Número de pontos usados, a gente tem um total de 603 pontos, não é mais 613, e pontos inutilizados. Ele está informando aqui para mim que eu posso ainda utilizar esses pontos, ou seja, a gente não utilizou, está livre para a gente poder coletar o ponto e escrever exatamente essa sequência aqui, ó, do 100 ao 105, é um novo bloco, isso daqui está livre, do 203 ao 205 e o 266, ou seja, número de pontos inutilizados 10. São 10 pontos que estão livres ali na nossa lista. Se você quiser preencher, você vem dar uma olhada aqui. Qual ponto que eu posso usar na sequência e tal. Entende? Às vezes você esqueceu de coletar algum ponto por algum motivo. Esse relatório te ajuda a fazer essa análise. Será que passou? Será que pulou algum ponto? Será que não pulou? Como é que tá? Beleza? Essa é a primeira opção. A gente tem esse outro botão aqui, que é para configurar exatamente essa janela aqui, ó. Vamos clicar nela para você poder ver que legal que ela é. Temos aqui então a coluna, ó, nome da linha e mostrar nome, tá entendendo? Aqui a gente viu algumas coisas relacionadas a isso, assim, não relacionado a isso, mas a forma de que o Surf-C é muito didático, é bem fácil de poder estar mexendo e você consegue estar compreendendo. A gente aprendeu a mudar um monte de tabela na aula anterior a respeito de locação e é exatamente semelhante aqui essa daqui de configuração dessa janela do pontos, que é o seguinte, nome de ponto, ó, ponto ID, nós temos aqui, ó, ponto ID, norte, este, cota, descrição e notas. Você pode, muito bem, isso aqui é relacionado àquela lista aqui, ó, dava pontos, ó, ponto ID, norte, este, cota, descrição, e não tem nota porque não liberamos a nota, por isso que ele não está aqui nessa tabela. Mas olha só, se a gente vier aqui, a gente pode estar alterando o nome dele, ó. Por exemplo, assim, ó, nome do ponto.
Não é, eu não quero chamar de ponto ID por algum motivo, você que manda, o serviço é seu. Nome do ponte não, né? Do ponto. Clico no verde. Aí eu tenho que vir aqui e atualizar o item, tá? Norte, este, cota. Beleza, se você pode informar aqui do jeito que você quiser. Eu não quero norte, eu quero o N só, que eu já consigo entender. Oeste, eu quero só o E. Então você seleciona, tem muito service que vem configurado de fábrica com duas casas decimais. E é aqui que a gente altera. Porque às vezes a pessoa fala, puxa vida, meu ponto não ficou preciso, está com duas casas decimal só, como é que eu vou fazer agora? Mas não, é só a informação da coluna que está ali configurada exatamente nessa configuração que eu acabei de fazer. Coloquei duas casas decimais, alterei essas informações aqui, sempre atualizando o item. E eu vou clicar no verde, tem que clicar no verde para confirmar o que você está fazendo, tá? Vou clicar aqui no verde e olha só, já mudou aqui ó, o nome da tabela, nome do ponto, N, E, cota. E a precisão aqui dos pontos, ó, com duas casas decimais também, tá? Então se o seu service está com duas casas decimais, é aqui que a gente está alterando, que a gente pode estar alterando, tá? Vou voltar para 3, porque eu gosto de utilizar 3 casas decimais. E da mesma forma que a gente alterou, a gente pode também estar movimentando a coluna. Por exemplo, aqui ó, eu quero que a descrição fique depois do nome do ponto, para mim poder identificar melhor. Eu pus para baixo, colocar para cima. Eu quero que ele fique depois do ponto. É só selecionar ele e vir clicando aqui, ó. Vou selecionar ele, a descrição embaixo do ponto, ou seja, na sequência tem o nome do ponto, depois na próxima coluna eu quero a descrição, que eu acho mais fácil, por algum motivo aí, se você quiser, clico aqui no verde e vem aqui, ó, nome do ponto, descrição, N e E. Você viu uma janelinha aqui tão teoricamente boba, tem muita configuração que ajuda demais a gente em campo. E também tem o botão editar. Se você, por exemplo, quiser editar qualquer informação do ponto, descrição, nome do ponto, se você quiser inserir alguma nota, por exemplo, nesse ponto aqui tem uma nascente, você pode escrever, nesse ponto aqui faltou uma plaquetinha do meu marco, você pode escrever essa nota aqui na hora de você descarregar, você vai conseguir identificar essas informações de notas aqui também. Tá? Vou clicar aqui no verde, você pode adicionar um ponto novo, é aqui que a gente insere uma coordenada nova do ponto, tá? Pode estar apagando um ponto e pode estar encontrando. Se você tiver uma lista muito grande, assim, igual essa daqui, ó, 603 pontos, se for 13, ou sei lá, uma lista de 200 pontos já é um emaranhado de pontos aqui. A gente pode estar buscando aqui nesse botão encontrar. Você pode estar buscando ele pelo nome do ponto, ou seja, sei lá, ó, 601, por exemplo. Clica aqui no verde, ele vai buscar exatamente o 601. Vou clicar aqui em encontrar, ou você pode buscar apenas pela descrição do ponto. Clica no verde que ele vai buscar também. Então, você viu? Uma janelinha aqui tão bobinha que tem muita coisa bacana aí para a gente poder estar utilizando.